Arthur Senna. Seria o privilégio fruto da sorte e, por sua vez, a sorte fruto do acaso? O quão privilegiado, sortudo ou fruto do acaso você se considera e por quê? Caralho, Arthur, agora eu vou viajar de novo. O privilégio fruto da sorte e, por sua vez, a sorte fruto do acaso? Tá, então você está fazendo essa pergunta no sentido de que ninguém escolhe onde vai nascer e quando nasce, você nasce com aquele arcabouço de coisas ao seu redor, né? E isso daí pode configurar privilégios. Um privilégio é, de fato, uma vantagem que você tem frente às outras pessoas, né? Aos outros indivíduos, né? Então você pode ser, o privilégio sempre existiu, né? Independente, eu sei, as pessoas vão aí comentar do capitalismo, o caramba quatro, que eu sei que eu conheço vocês, mas o capitalismo, ele foi um sistema que talvez tenha exacerbado os privilégios, mas se você for olhar, privilégio existe desde sempre, porque tem pessoas que nascem ou mais fortes, ou mais bonitas, ou sei lá, ou mais talentosas, ou com mais agilidade, e aí elas têm um privilégio em relação a outras, né? Você tem uma vantagem, né? Começa como sendo uma vantagem, vira um privilégio quando isso passa a ser socialmente muito, muito bem visto, né? E sim, poderia ser fruto de sorte. Sorte e acaso, tecnicamente, é a mesma coisa, né? Fortuna, né? O acaso que também pode significar sorte, né? Tanto é que quando você... né, as pessoas desejavam fortuna, era boa sorte. E aí, em português, o sinônimo de fortuna virou de você ser uma pessoa muito rica, né? Porque você tinha muita sorte, tecnicamente. Então, sim, se você nasce numa família rica, você tem um privilégio, você tem muita sorte, ninguém escolhe quem nasce, então sim. E assim, eu me considero privilegiado em algumas coisas, com toda certeza, em outras não. Me considero sortudo em alguns aspectos, em outros não, e fruto do acaso, eu sou também. Em outros aspectos não, né? Porque tenho aquele meu vídeo sobre evolução e acaso, em que eu mostro que o acaso é uma parcela disso, né? Mas sim, eu me considero privilegiado, e é uma sorte e um privilégio. Por exemplo, eu me considero sortudo por não ter nascido faltando pedaço, sabe? Com tudo funcionando, assim, dentro desses aspectos. Me considero sortudo, não sei, por várias coisas, se for levar em conta. E privilegiado, dado em conta a sociedade que a gente tem, né? Eu já nasci com uma série de privilégios, né? Nasci com o privilégio de ser homem. Não estou falando que é porque eu me sinto melhor por ser homem, mas porque a sociedade... Isso daí é inevitável, não dá para você falar. Há mais vantagens em ser homem do que ser mulher. Ponto. Isso daí não tenho o que falar. Há mais vantagens, né? Mais privilégios. Ainda que você possa pegar uma ou outra coisa que é mais fácil ser mulher, mas, tipo... Em linha geral, no cômputo geral, a chance de sucesso do homem é maior. A menos que a sociedade mude rapidamente, tal, não sei o quê. Já está bem menor essa diferença na nossa sociedade, mas ainda está longe. Você tem o privilégio, nesse caso aí também, já que a gente está falando de minorias, eu tenho o privilégio de ser branco, eu tenho o privilégio de ser hétero, eu tenho o privilégio de ser cis, né, um homem cis. Então, tipo, você tem todas essas coisas que não tiveram que me fazer lidar com preconceitos gravíssimos. Ainda que... como eu falei naquele meu vídeo sobre o Cossielo, muitos e muitos anos atrás, né, sobre a polêmica do Cossielo, eu tenha, sei lá, quando eu estava na escola, eu era muito novinho, né, o meu cabelo enrolado, tal, não sei o quê, algumas pessoas vinham fazer piada, vinham fazer coisa, tal, não sei das quantas, que é uma herança racial, ainda que eu não seja negro, pelo menos não no Brasil, é uma herança racial ali, né, então pode dizer que houve ali alguma coisa, né, então naquele momento, se eu tivesse cabelo liso, eu teria um privilégio a mais em relação a quem tem cabelo enrolado. Eu sofri muito com isso durante toda a minha escola, né? E uma parte da faculdade também, mas menos. Na faculdade foi menos, mas na escola eu sofri bastante com essa questão do cabelo. E fui, inclusive, não... assim, isso com certeza foi um fator também, né? Para mim, a falta de sucesso com o sexo oposto, né? Na época lá da minha adolescência, as meninas não queriam saber de mim. Tinha a ver com uma série de fatores, não é só o cabelo, mas com certeza o cabelo interferiu nisso. Isso eu tenho, assim, quase certeza disso, né? Mas, enfim, então eu tenho vários privilégios. E tenho alguns privilégios, por exemplo, eu tenho pai e mãe presente. Tive, né? Pai e mãe presente, ainda tenho, mas tive, né? Quando era criança, que é uma coisa que nem todo mundo tinha. E tem um privilégio, que é uma coisa que eu gosto muito de ressaltar. Porque, assim, a minha família,
os meus bisavós, eles eram muito bem estabelecidos, né? Nenhum deles era milionário, mas eles eram bem estabelecidos. Os meus bisavós, os 4 homens, né? Meus bisavós, eles eram bem estabelecidos. E as gerações que se seguiram, né? Tanto para os meus avós e minhas avós, as gerações se seguiram, o dinheiro não manteve, né? Ele foi rareando à medida que passavam as gerações, né? A ponto de que hoje... eu tava pensando, até eu tava falando com a minha prima esses dias, né, que meio que todo mundo ficou fudido, né? Da nossa geração para trás, a imediatamente anterior até agora, da nossa família, ficou meio que todo mundo fudido, ou tá mais ou menos. Então, a despeito de eu ter tido, por exemplo, uma infância e uma adolescência sem luxo nenhum, praticamente, sem nenhum tipo digamos assim, de privilégios no sentido financeiro, tal, não sei o quê, nunca faltou nada. Eu era o cara que não ia em nenhum evento da escola, era o cara que não saía, era o cara que não fazia nada, eu estava sempre em casa porque só fazia coisa que era de graça, porque eu não tinha grana nenhuma. Porém, tive o privilégio, e isso é uma coisa que eu acho muito legal, que os meus avós, eles sempre priorizaram, por uma questão de herança de família também, sempre priorizaram muito a educação. Então, independente, né, dos meus pais terem muito dinheiro ou não, terem conseguido me dar bens materiais ou não, eles me deram coisas que eu achei fundamentais e que vieram dos meus avós, que era a necessidade de estudar, de se interessar pelas coisas, de ler pra cacete, de fazer coisa. Então, esse incentivo sempre tive. Um incentivo, um estímulo, uma direção, e eu tive aí também a sorte, né, dos meus pais serem alfabetizados, lidos e todas essas coisas para poderem me dar esse background aí, tudo isso daí, os meus avós também, etc, né? Então, eu acho que isso foi um privilégio que eu tive que é muito grande. Eu acho que esse talvez seja o privilégio que eu mais fico surpreso em vários aspectos e feliz de ter tido. Fico surpreso porque foi um dos últimos que eu descobri que eu tinha, né? Um dos últimos privilégios que eu descobri que eu tinha, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí depois, quando eu percebi, eu falei, puta, mas é verdade, né? Eu tive a sorte de ter uma família, não vou dizer que de intelectuais não lembro de nenhum grande intelectual na família, mas pessoas preocupadas com essa questão do estudo. Então isso é um privilégio que eu tenho e que sei lá, isso não tem como tirar, né?